Ela é formada em Direito pela Universidade de Brasília, ingressou na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e trabalhou na assistência judiciária. Participou do movimento de criação da Defensoria Pública e se tornou uma das fundadoras. Coordenou o núcleo de segunda instância e tribunais superiores e atuou na área do júri da capital. O Arena Livre de hoje tem a honra de receber Daniela Solberger Sembranelli, Defensora Pública Geral do Estado de São Paulo. Vamos conhecer o trabalho da Defensoria e saber como é levar justiça à população mais carente deste Estado. Também participam desta arena o deputado Edson Giriboni, do PV, a deputada Célia Leão, do PSDB, e o deputado José Cândido, do PT. Muito obrigado pela presença dos senhores, muito obrigado por sua presença, deputada. Muito bem-vinda ao estúdio da TV Assembleia, doutora Daniela. A senhora falou em entrevista recente que o defensor público não é um advogado de pobre ou do pobre. Seu compromisso é com a transformação social. O que vem a ser esse esforço para mudar o estado das coisas? Muito bem-vinda. Muito obrigada pela presença, é um prazer estar aqui. Bom, uma pequena correção, se me permite. Não disse que o defensor público não é um advogado de pobre, porque ele também é um advogado de pobre. Na verdade, ele não é apenas um advogado da pessoa carente. Ou seja, ele não só representa em juízo uma pessoa pobre que não tem condições de contratar um advogado. Muito mais do que isso. Ele tem uma missão constitucional, porque pela nossa Constituição, prestar assistência jurídica não se resume a uma representação judicial. Então, o defensor público, e a Constituição estabeleceu que essa função deve ser feita por uma instituição pública, né, que serve à população. Então, o defensor público, ele é também um veículo de transformação. Ele tem um compromisso, por exemplo, de educar em direitos, de levar à população carente os seus direitos, de fazer a população carente conhecer os seus direitos. Isso é cidadania. Isto é trazer essa pessoa para um patamar mínimo de dignidade e de cidadania. Antes de exercitar os direitos, o povo precisa conhecer esses direitos. Então, a Defensoria deve se aproximar da população carente, ir às comunidades e fazer este trabalho de conscientização em direitos e de motivação do exercício desses direitos. É um veículo que tem um compromisso com os direitos humanos, de densificar esses direitos humanos, de fazer a população encontrar um patamar de dignidade, essa é a nossa luta. Então, por isso eu fiz aquela afirmação. Deputada Célia Leão, sua primeira intervenção, muito bem-vinda. Uma alegria, Jorge Machado, estar aqui novamente como telespectador, aqui no programa Nessa Arena Livre, que traz para todos nós cada tema, cada momento, uma pessoa especialíssima como hoje a doutora Daniela, que vem assumir a Procuradoria, aliás, Defensoria Pública, obrigada, a Defensoria no nosso estado de São Paulo. Uma mulher brilhante, que tem uma carreira, que tem uma história, que tem uma família e que sente de perto aquilo que a sociedade precisa. Queria cumprimentar com muita alegria o nosso deputado José Cândido, um baluarte aqui nessa casa, um professor, amigo, e também o deputado Edson Giriboni, que nas andanças desse estado tem feito muita defesa, principalmente da defesa também dos mais necessitados na questão da ferrovia, um homem que entende muito dessa área. Uma alegria, não só uma alegria estar aqui com a doutora Daniela, mas ela traz para nós, como você disse, Jorge Machado, a defesa das pessoas mais carentes, doutora Daniela. Claro, eu entendi que é uma questão de direito, de cidadania, de busca de qualidade de vida, que todo mundo tem direito, né? Homens, mulheres, brancos e negros, ricos e pobres, jovens ou idosos. É a luta da sociedade para uma sociedade justa, o que não é fácil. E acho que o seu trabalho vem ao encontro exatamente da parte mais difícil de colocar as pessoas nos seus devidos lugares, na boa palavra, naquilo que ela tem direito. Agora, eu fico pensando, telespectador, assim como eu e todos nós, quando ouvimos falar em defensoria, a própria palavra já diz, é uma defesa. É alguém nos defendendo de alguma coisa que pode estar nos agredindo de alguma forma, né? Uma pessoa carente, que tenha uma dificuldade e precisa de uma ação jurídica para sua defesa, quer seja numa separação,
com o seu marido ou sua mulher, quer seja em pensão alimentícia, quer seja na sua casa que está sendo despejada porque não conseguiu pagar o aluguel, enfim, dessas coisas que o dia a dia nos traz dezenas, centenas de brasileiros nessas condições, e essa pessoa não sabe nem para onde ir, não sabe que ônibus pegar, não sabe onde descer, não tem advogado, não tem dinheiro para pagar o advogado, e as pessoas falam, mas você precisa de advogado. Aí eu penso que entre esses 500 homens e mulheres que só deixaram as asas de lado, mas são verdadeiros anjos na defesa da sociedade. 433, não é? 433. São 500 cargos, 433 defensores atualmente, mas já há um concurso em andamento para prover o restante dos cargos e chegarmos ao número de 500. Que estão vagos, né? Bom, então os quase 500 que deixaram suas asas de lado, mas fazem esse papel de um trabalho sério na vida pública e também um trabalho de anjo que vem para defender a sociedade. O que uma pessoa nessas condições pode fazer? Quer dizer, aonde ela vai procurar um dos defensores para defendê-lo, defender as suas necessidades, as suas ideias? Ok. Bom, aqui na capital é fácil, Avenida Liberdade, número 32. O nome é bem auspicioso, Avenida Liberdade. Né? No interior, infelizmente, a Defensoria Pública ainda está em poucos lugares. Para os senhores terem uma ideia, nós temos cerca de 300 comarcas, um pouco mais de 300 comarcas no estado, e a Defensoria só atinge cerca de 25. Estamos em 25 cidades. 25 cidades apenas? Dos 465 municípios, dos 645 municípios? Isso, são 310, eu não tenho esse número exato, mas por volta de 300 comarcas, que é onde há a atuação de um juiz, de um magistrado, um promotor de justiça, enfim, e que a Defensoria ainda não consegue chegar. A Defensoria consegue chegar hoje apenas a 25 cidades. Normalmente são polos, assim, cidades grandes de uma região? São polos. Nós temos as regionais da Defensoria Pública, então, defensorias regionais que abrangem até uma certa área. Não consegue alcançar, evidentemente, toda a população carente, ainda muito pouco o número de defensores. Nós estimamos que conseguiríamos, com um número entre 1.500 a 2.000 defensores, realmente atingir a população, né? Porque nós temos uma média de 2.000 juízes, 1.800 promotores. Eu acredito que cerca de 1.800 defensores seria um número que conseguiria levar este direito ou atender a população como ela merece ser atendida, com qualidade. Ainda na minha pergunta, Jorge, para depois passar para os outros deputados, se somos 645 municípios, temos 26 cidades polo que atendem, e certamente atende a região Campinas, que é a cidade que eu moro, Campinas, nós temos a Defensoria. Hoje já a Vila Mimosa. Isso. Abrimos agora. Isso. Agora, existe fila, quer dizer, as pessoas carentes que precisam desse atendimento vão até lá. Em São Paulo, na Avenida Liberdade, 32, acho que esse é o número, sim, né? Em outros municípios também conhecem onde tem a defensoria. Chega lá, faz uma inscrição, faz um pedido, ou tem fila para essas pessoas serem atendidas? Infelizmente, ainda há fila. Nós estamos dando, como se diz, nó em pingo d'água para tentar reverter essa situação, pelo menos nos locais onde atendemos. Então, por exemplo, nós tínhamos um problema de filas enormes em Guarulhos. Guarulhos era um local onde as pessoas acabavam quase praticamente dormindo para poder ter um atendimento da Defensoria Pública. Então, nós estamos com um projeto piloto, que é um atendimento por telefone, um disque Defensoria, em que as pessoas, então, teriam ali aquele atendimento inicial daquela maneira, para que depois, então, ali nós fizéssemos um filtro, porque há muitas demandas que não são da Defensoria, né? Então, para tentar solucionar esse problema da fila. Se esse projeto der certo, ele caminha bem, mas precisa de alguns ajustes, nós tentaremos fazer isso em todo o estado. Essa é uma das medidas. Evidentemente, nós precisaremos ampliar o número de defensores. Sabemos que a Defensoria é nova, isso é um caminho a ser percorrido, há uma sensibilidade para isso, tanto que no ano passado foram criados 100 novos cargos, que a Defensoria teve início com apenas 400 cargos. Então, o governo enviou um projeto que foi aprovado e hoje nós já temos 500 cargos, só foram 100 mais, mas o objetivo é paulatinamente aumentar esse número. Sim. Deputado José Cândido, a sua Suzano, tem Defensoria? A região de Mogi das Cruzes. Hoje tem. Sim, eu queria cumprimentar o meu amigo Ivone, a minha amiga Célia Leão, sempre presente, sempre animada, meu amigo Jorge, e
cumprimentar e te admirar, doutora Daniela, pela sua esforço, né, pela defensoria. Quando a senhora fala que começou com 400 e demorou tempo bom para conseguir o primeiro concurso público, e leva em consideração que a quantidade mais ou menos para atender seria 1.800 a 2.000. A gente percebe a dificuldade que vocês sofrem, porque ao meu ver, conversando